Estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes, ok? O livro de Juízes é um livro bastante pesado, é um livro que eu diria até proibido para menores. É um livro que é muita desgraça, muita tragédia. O livro de Juízes é um drama de tragédia. É um livro que tem muito sangue, é um livro que é bastante triste por vermos a situação em que chega o povo de Israel longe de Deus. Então vamos lá. Juízes é um bom título para esse livro, porque ele fala do tempo em que Israel era governado por juízes, que o Senhor levantava de acordo com a necessidade ali do povo. Existiam juízes militares que o Senhor levantava para liderar exércitos e libertar o povo de Israel da opressão dos inimigos. E juízes civis que simplesmente julgavam as causas do povo entre eles, mas que não chegaram a liderar nenhum exército. Juízes que viveram em alguns períodos curtos de paz que houveram nesse tempo em Israel. Nós vemos ali o fracasso de Israel em expulsar o povo da terra de Canaã. Deus dá uma ordem clara que eles deveriam expulsar aquele povo da sua terra. Mas nós vemos claramente no final de Josué, o próprio Josué, ele declara que o povo ali precisava continuar o que eles haviam começado. Josué estava parando, chegando ao final da sua vida, já com uma idade muito avançada, então ele diz ao povo: olha, continuem, terminem, tomem posse da terra que o Senhor deu a vocês, continuem expulsando esses inimigos. No início de Josué, no início de Juízes, que fala um pouco ainda ali do tempo de Josué, nós vemos claramente ali que o povo ele vai desistindo de expulsar, ele vai se acomodando. Alguns habitantes da terra que eram mais resistentes, eles acabam deixando permanecer, outros eles preferem subjugar o povo e cobrar impostos e colocar como escravos a expulsar. E alguns ficam ali perdidos, como a tribo de Dan, por exemplo, que fica ali ainda nômade, sem ainda conseguir sequer pegar um lugar para sua tribo. Então nós vemos esse fracasso do povo em cumprir a ordem de Deus. É uma desobediência que novamente leva esse povo ao pecado, leva esse povo a quebrar a aliança com o Senhor. Então nós vamos ver 12 juízes nesse período, 12 juízes, uns governando por mais tempo, outros por menos. Na verdade, eles não necessariamente governavam, Eles julgavam, por isso são chamados de juízes, e lideravam militarmente por um tempo. Nesses 12 estão incluídos Eli e Samuel, que não vão aparecer no livro de Juízes, mas foram juízes de Israel, mas eles estarão no livro de Samuel. E nós vemos no capítulo 11, verso 27, que o próprio Deus é o juiz supremo de Israel. Esse livro cobre um período de 350 anos, a contar da conquista de Josué da terra prometida. Não há um autor mencionado, mas tradicionalmente atribui-se a autoria a Samuel. Então nós vemos que Juízes é uma trágica continuação do livro de Josué. Nós vemos que enquanto Josué foi vivo, o povo era obediente ao Senhor. No finalzinho do livro de Josué, nós vemos Josué botando o povo na parede, falando: vocês precisam decidir o que vocês vão fazer, se vocês estão com Deus, se vocês vão obedecer a Deus. Eu e minha família já nos decidimos, nós vamos. E o povo repetidamente fala para Josué: sim, nós iremos obedecer ao Senhor, nós seremos obedientes, nós estamos com Deus, nós escolhemos Deus, repetidamente. Mas nós vemos que antes mesmo de Josué morrer, o povo já começa a cair em desobediência, já começa ali se casando com
as mulheres daquela terra e adotando os seus deuses como ídolos, tá? Seus ídolos como deuses. Nós vemos 5 razões básicas para o declínio moral e espiritual de Israel no livro de Juízes, que são a desobediência ao não expulsar os cananeus da terra, a idolatria, os casamentos com os ímpios cananeus, e lembrando aqui que os casamentos naquela época, eles também incluíam ali uma aliança política. Os casamentos muitas vezes eram políticos, os casamentos sempre envolviam negociações de posses, né, financeira, de terra, né, os casamentos envolviam essas negociações, então não eram um pouco mais do que o casamento que nós estamos acostumados hoje, que é da nossa cultura. Então, quando se casava, realmente havia ali uma negociação e haviam questões políticas e haviam acordos e alianças selados com casamentos. O fato das pessoas não darem ouvido aos juízes também, porque muitos juízes, nós vamos ver que muitos eram realmente distantes de Deus, tão desobedientes, ou às vezes até mais, às vezes até piores do que o povo, no geral. Porém, nós teremos vários juízes que chamam o povo a uma obediência ao Senhor, né? Então, a desobediência deles também é um fato para o declínio moral. E também o fato de terem se desviado de Deus, se afastado dos princípios do Senhor após a morte dos juízes. Então, nós veremos que muitas vezes eles, com o juiz, eles voltam para Deus. Porém, quando aquele juiz morre, eles novamente se afastam do Senhor. Nós temos aqui um cenário, né, de 4 sequências que nós vemos se repetir, né, nessa história de Israel. Israel abandona Deus, Deus pune Israel, disciplina, permitindo a derrota militar, permitindo subjugação às outras nações, opressão pelas outras nações. Israel ora, clamando por libertação, e Deus levanta juízes, né, para derrotar os opressores. Então nós vemos essa sequência sempre se repetindo, né? Israel abandonando a Deus, Deus vem com a disciplina, né, com a consequência do abandono. Israel clama por libertação, Deus levanta os juízes e liberta. 14 juízes surgiram, desses 14, 7 são militares. Esses são os que ganham mais destaque no livro, né? Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Esses são os juízes militares, 7 juízes militares dos 14 no total, incluindo Samuel e Eli. 12 são relatados no livro de Juízes, mais 2 no livro de Samuel. Vamos dar uma olhada aqui na geografia, né, de Juízes, da época dos Juízes, a geografia ali de Israel. E observando esse mapa, nós podemos ver que os juízes atuaram em praticamente todo o território de Israel, né? Cada juiz ficava numa determinada região, mas ao longo de toda a história nós vamos ver que tivemos juízes ali ao norte, na região da Galileia, tivemos juízes ali próximo ao Rio Jordão, no centro, e também na região sul, ali na região de Gaza, né, principalmente Sansão ali naquela região, atuando contra os filisteus, e ali próximo a Jerusalém, e a região do Mar Morto, e até mesmo ali próximo à região de Moabe, mais ao centro e ao sul. Tá? Então, durante todo o período dos juízes, nós tivemos juízes atuando por toda a região de Israel. Nós vemos que dos juízes, no total, Eli e Samuel são os que têm o maior contraste de liderança espiritual. Eli foi um sumo sacerdote e também juiz, mas ele não foi um bom exemplo para o povo, que dirá os filhos de Eli, que eram muito piores. E Samuel, que foi um juiz e sacerdote também, e que, ironicamente, discipulado por Eli, mas ele também foi um profeta e um grande homem de Deus, um ótimo exemplo. Nós vamos ter aqui
Vocês vão ter no material de vocês uma tabela com os juízes todos. Eu quero chamar a atenção, né, de alguns aqui, tá? Débora merece um destaque porque foi a única juíza mulher, e no Antigo Testamento é a única mulher que exerce uma posição de alta liderança diante da nação. Foi Débora, uma juíza. Baraque foi um líder militar junto com Débora, porém a influência de Débora, né, a força dela era tão grande que Baraque se recusava a ir à guerra sem que Débora fosse junto. Então Débora libertou Israel do rei de Canaã, Jabim, e de Sísera, o comandante do exército de Jabim. Nós vemos também Gideão, que Deus usa de uma maneira inusitada, libertando Israel com um pequeno exército de 300 homens, para que a glória de Deus fosse ali manifesta e o povo não pudesse se vangloriar, né, de ter se libertado dos seus opressores por força própria. Então Deus usa Gideão dessa maneira muito inusitada. Gideão liberta o povo dos midianitas e amalequitas. Ele traz um período de paz de 40 anos para o povo, né? Débora também traz um período de paz de 40 anos. Gideão tem uma história ali, Deus aparece para ele, ele fala com Deus, pede sinais, e Deus dá sinais. Deus fala muito com Gideão. Gideão se recusa a ser rei do povo, dizendo que o rei era Deus. Ele faz um bom ali, período ali de juizado, mas nós vemos que no final o caráter de Gideão também ali aparece. Ele faz para si um éfode, né? Um tipo de um chapéu sacerdotal de ouro, que acaba se tornando um ídolo para o povo. E isso mostra um pouco ali do caráter de Gideão também, tá? Depois nós vamos ver que Gideão ele tem 70 filhos, né? E um dos seus filhos, que era filho de Gideão com uma concubina, uma de suas concubinas, ele tinha muitas provavelmente, né? 70 filhos. Abimeleque se torna um terrível juiz, autoproclamado de Israel, um líder que traz uma guerra civil horrível, um homem terrível, cruel, que mata 68 dos seus 69 irmãos, né, para assumir a liderança e o governo do povo de Israel. Ele mergulha Israel num período de guerra civil muito ruim. Então, nós vemos que Gideão ele foi um bom juiz do ponto de vista político e militar, mas espiritual não. Também podemos destacar Jefité. Jefité, ele é filho de Gileade com uma prostituta, um filho bastardo, mas ele se mostra um grande líder militar, e ele liberta Israel da opressão dos filisteus, né, e dos amonitas, e ele acaba também enfrentando uma guerra civil com os efraimitas, os da tribo de Efraim, que se mostram uma tribo bastante complicada, bastante rebelde quanto a Deus, e que depois nós vamos ver ali alguns episódios muito horríveis relacionados a essa tribo. Jefité também chama a atenção por causa daquele voto, o voto mais tolo de toda a história, que ele promete a Deus, se Deus lhe desse vitória militar, sacrificar em oferta, em holocausto ao Senhor, a primeira coisa que saísse de dentro da porta da casa dele. Normalmente dentro da sua casa você tem a sua família, né? Não sei o que Jefité tinha dentro da casa dele para fazer essa promessa, mas a sua única filha, virgem, é quem sai de dentro da sua casa ao encontro de Jefité quando ele volta da guerra. E ali ele acaba sacrificando sua filha ao Senhor. É óbvio que Deus não se agrada disso, que Deus não tem nada a ver com isso. Aliás, nós precisamos ler o livro de Juízes sempre com algo em mente. Deus não tem nada a ver com esse período horrível de Juízes.
Muito pelo contrário, né? Deus não está ali. Deus ele vem e intervém em momentos de máxima crise, né? Quando ele realmente não suporta e vê o sofrimento do seu povo, ele intervém. Mas nós temos plena convicção de que Deus não tem nada a ver com essa história horrível dos juízes, desse período dos juízes. Nós precisamos ter isso em mente, que quando nós estamos lendo a história de um povo que virou as costas para o Senhor. Tá? É isso que nós estamos vendo. E a que nível de corrupção, de degradação, de sofrimento pode chegar um povo que vira as costas para o Senhor. Também vamos destacar aqui Sansão, pela sua fama, né, e as suas peculiaridades. Deus vem sobre ele e concede a ele força sobrenatural para que ele lutasse contra os filisteus, né? Então Deus decide agir através de Sansão dessa maneira, né? Vindo sobre ele e ele demonstrando uma força sobrenatural muito grande, matando milhares de soldados inimigos e fazendo feitos assim incríveis, né? Como pegar um leão pela boca e rasgá-lo ao meio. Então nós vemos Sansão ali algumas coisas muito interessantes, porém precisamos chamar a atenção do caráter de Sansão, um caráter egoísta, né? Sansão não lidera nada, Sansão não lidera nenhum exército para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Sansão não julga, Sansão é um juiz egoísta, egocêntrico e individualista, até a sua morte, né? Quando ele ora a Deus por uma última vez, está cego dos dois olhos, prisioneiro dos filisteus, seus dois olhos furados pelos filisteus, e no último momento dele, ele ora a Deus e diz: Senhor, mais uma vez eu te peço, me dê força para matar os meus inimigos e vingar os meus olhos. Ele não está preocupado em nenhum momento com a sua nação, com o seu povo, nem com a glória de Deus, né? Mas Deus, mesmo assim, o usa para os seus propósitos. Então nós destacamos alguns personagens importantes nesse livro. Nós vemos aqui o tema histórico e teológico desse livro. Ele não é um livro muito preocupado com a cronologia, então não podemos nos ater muito à cronologia da história, tá? Porém, nós vemos aqui a preocupação desse livro em mostrar a apostasia que cobre a terra de Israel e o poder de Deus e a misericórdia de Deus em fielmente zelar pela sua aliança com Israel, pela sua promessa e libertar Israel repetidamente dos seus opressores. O último versículo de Juízes resume muito bem a realidade desse livro. O último versículo de Juízes diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. É isso que vemos o livro inteiro. Cada um fazendo o que parece certo aos seus próprios olhos, à sua própria mente, né? E Israel nessa bagunça horrível. No capítulo 20, nós vemos a história de um levita que viaja por Israel com a sua concubina e vai até uma cidade de Efraim, uma cidade chamada Gibeá, na região da tribo de Efraim. E ali ele se hospeda na casa de um homem e à noite vêm lá os líderes da cidade, são pessoas da tribo de Efraim, bater a porta e dizer àquele homem: traz para fora esse estrangeiro que está com você, que nós queremos ter relações com ele. Nós vemos isso em Gênesis com relação a Sodoma e Gomorra, exatamente igual. Os habitantes de Sodoma e Gomorra fazem a mesma coisa. Então esse homem, né, ele não sai para fora, mas coloca sua concubina para fora e aqueles homens estupram ela a noite toda até ela morrer. E ela morre na porta da casa. Esse levita a esquarteja em 12 partes e manda uma parte para cada tribo.
envia com o recado, né, provocando os líderes das tribos, dizendo o que devemos fazer com alguém que comete uma atrocidade dessa. Esses homens vão até esse levita e quando chegam diante dele para matá-lo, ele conta a história do que aconteceu e esses líderes das 12 tribos, né, se voltam contra Efraim. Das 11 tribos se voltam contra a tribo de Efraim. Eles querem esses homens de Gibeá. Eles não querem uma guerra com a tribo, porém a tribo de Efraim decide defender aqueles homens tão corrompidos moralmente quanto os de Sodoma e Gomorra. E ali se vê uma guerra horrível, morte dos dois lados, porém num determinado momento Deus resolve dar a vitória para as 11 tribos e eles quase cometem um genocídio completo, quase exterminam aquela tribo da face da terra, a tribo de Efraim, a ponto de restarem algumas centenas de homens apenas. Eles exterminam as mulheres daquele povo e as crianças, e restam apenas os homens. Depois disso se arrependem de terem feito isso, resolvem dar mulheres para aqueles homens. E como se a história não pudesse ficar pior, eles chegam para aqueles homens e dizem: olha, nós fizemos um acordo diante de Deus de não ceder nossas filhas para vocês. Mas vamos fazer o seguinte: em Silo, onde está o tabernáculo do Senhor, está tendo uma festa a Deus. Silo é a cidade onde o tabernáculo estava montado, funcionando. E aquele povo ali estava cultuando a Deus de fato, naquela região. E eles dizem: olha, vão até lá, porque as virgens irão dançar na festa do Senhor, se escondam e sequestrem elas para vocês. Assim ninguém poderá dizer que nós demos nossas filhas a vocês quebrando o nosso acordo. É terrível, mas nós vemos o último versículo, realmente é o que resume o livro. Cada um fazia o que bem entendia aos seus olhos. Mas tem um versículo que nos conforta o coração, né? Muito bonito. Em Juízes capítulo 10 nós podemos ver então o coração de Deus. Se o coração do povo estava distante, estava longe do Senhor, nós vemos o coração de Deus diferente. No verso 16, a segunda parte diz assim: o Senhor, ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Em outro texto, em outra versão, diz que ele se moveu de compaixão. Nós vemos o coração de Deus, que ele é justo, ele permite a consequência do pecado, ele disciplina, mas o coração dele se move de compaixão. Chega um ponto em que ele não suporta e ele acaba se movendo em compaixão e em misericórdia. Então, uma das coisas que nós vemos nesse livro, né, é a doutrina da misericórdia de Deus. Ele é um Deus misericordioso e se move em favor do seu povo. Mesmo que haja a apostasia por parte do povo. Nós vemos o caráter justo de Deus, gracioso, mas nós também vemos a ira e a justiça. Nós vemos Cristo em Juízes na pessoa de cada juiz. É lógico que na função de libertadores, não nas qualidades de caráter, mas na função de libertadores, tá? Como Jesus, que veio para libertar o seu povo, que veio para nos libertar da escravidão do pecado. Amém? Vamos ficar por aqui. No próximo vamos estudar o livro de Ruth. É um livro que se passa também no período de Juízes e é um livro belíssimo, um romance muito lindo e leve que faz oposição a esse livro de Juízes pesado e dramático e trágico. Um abraço, Deus abençoe.